Eu tô com 45 anos, né? Olha, não parece, viu? Tá ótimo. Pele ótima. Mas eu falo isso muito, eu acho muito importante falar sobre isso, porque hoje com o advento da internet e da tecnologia, as pessoas têm referência. Sim. Né? Nós estamos sendo referência para as pessoas agora, nesse momento, né? Que todo mundo que está assistindo tá buscando a gente como referência. Você é uma referência, uma grande referência. Ai, que fofo, obrigada. O Cris é uma grande referência para o pessoal que tá chegando. Eu sou referência. Eu sou dos mais velhos, né? Então, dos que transicionaram há muito tempo atrás, né? E na minha época não tinha referência nenhuma. Eu não tinha nem onde pesquisar, né? Não tinha por onde pesquisar, eu não tinha referência de homens trans. A única referência que eu tinha na minha época, quando eu comecei a minha transição, isso foi em 2000. No ano 1999, na verdade, né? Eu me entendi como pessoa trans em 1999. E aí eu comecei a minha transição em 2000. Então imagina, a única referência que eu tinha de pessoa trans naquela época era a Roberta Close, que estava na mídia. O João Nery você ainda não O João Nery não tinha aparecido na mídia ainda. Ah, entendi. O João Nery foi despontar na mídia. O João Nery já tinha começado a transição dele há muito tempo, mas ele não tinha o destaque que a Roberta Close tinha. Exatamente. Né? E a Roberta Close era aquela coisa, né? É uma mulher trans, é uma pessoa, naquela época a gente chamava de hermafrodita, né? Hoje é intersexo. E todo mundo ficava naquela dúvida, né? Mas mesmo assim, ela foi a única referência que eu tinha. Só que ao mesmo tempo, eu olhava pra Roberta Close e eu falava, ok, ela é uma mulher trans. Naquela época a gente nem falava em mulher trans, né? Não. Ela é uma transexual, né? Só que é uma mulher, né? E eu? O jeito que eu me sinto. Eu nunca me senti uma mulher. Eu sempre me senti um homem, né? Eu me sentia preso, né? Naquilo, sem saber o que ser, sem saber o que eu era, sem saber o que fazer daquilo. E aí, eu assisti o filme Meninos Não Choram. Que foi o divisor de águas, assim. Foi o divisor de águas da minha vida. Eu lembro que a minha ex-namorada na época me levou no cinema. E aí eu assisti o filme. Ela saiu, assim, nos 10 primeiros minutos do filme, que ela falou, eu não aguento esse filme, é muito violento, pelo amor de Deus, eu vou sair. Só que eu fiquei, porque eu precisava ficar. Eu parecia que eu tava colado na cadeira do cinema. E fiquei até o fim. O filme, assim, pra quem ainda não assistiu, é uma história real. Não vou dar spoiler aqui. Assistam, porque é um filme bem interessante. Mas eu tenho que fazer uma pergunta nesse adendo que você colocou aí. Você namorava já uma menina, então você naquele momento você se identificava lésbica, vamos por assim. Sim. Tá, sim. Então eu preciso voltar um tempinho aí, porque você teve esse reconhecimento como mulher lésbica e sua família, ok? Ok. Sempre foi ok? Sempre. Na verdade, assim, eu não era ok com aquele reconhecimento. Porque, assim, é o que tem pra hoje, sabe? Aquela coisa, tipo, é o que tem pra hoje, mas eu não me sentia... Eu falava, então eu faço parte desse movimento, mas eu não me sinto mulher. Então, pra mim era muito estranho, né? E eu namorei uma pessoa que me via como uma figura masculina. Lógico, ela sabia, né? A gente se conheceu adolescente e tal, mas ela enxergava em mim uma pessoa masculina, apesar de ter que trabalhar essas questões com ela também, porque ela era hétero até então, e ela trabalhou muito na terapia. Depois ela ainda falava, você bagunçou a minha cabeça, porque eu trabalhei na minha terapia pra assumir que eu era uma pessoa lésbica, e quando eu consegui assumir que eu era lésbica, você chegou pra mim e falou, eu sou homem. E então eu falei, meu Deus do céu, eu sou o quê então, né? Ela falou, você bagunçou a minha vida, né? Hoje nós somos grandes amigos. Ai, que bom. Somos muito amigos, aliás. Inclusive ela é amiga da minha esposa, assim, a gente é muito amigo mesmo. Mas é uma pessoa importantíssima na minha jornada. E que me ajudou, assim, demais, né? Ela fez psicologia, ela foi estudante de psicologia na época. Na verdade, ela se formou em psicologia, né? E na época que ela estava estudando, ela leu o livro Os 11 Sexos, do Pamplona, do psicanalista Pamplona.
ou psiquiatra, não sei se ele é psiquiatra ou psicanalista. Enfim, ela leu esse livro, ela falou assim, olha, dá uma lida nesse livro, porque eu acho que você tá aí no meio. E falava sobre transexualidade o livro. Eu li, eu falava, tá, eu tô, mas e aí? Quem sou eu, né? Porque até então eu achava que eu era louco. Quando eu comecei a me entender como gente, desde que eu me entendo como uma pessoa, assim, desde os 3, 4 anos de idade, eu falava pra minha mãe que eu era um menino. Pros meus pais, né? Que eu era um menino. E eu não entendia, né? Por que eu era uma menina? Por que as pessoas me chamavam pelo meu nome feminino? Por que as pessoas me colocavam na fila das meninas? Por que eu tinha que usar vestido? Tanto é que eu nunca quis usar vestido, desde muito cedo, já exigindo, né, dos meus pais que me comprassem short, bermuda. Nunca me encaixei nessa caixinha feminina, né? Porque o mundo é masculino e feminino nessa dualidade, assim, sim. do que você lê, da leitura das pessoas, né? E depois a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Que é um assunto muito importante. E aí, naquela época, então, você não tinha referência de nada. Não tinha referência de homens, né, trans. Não tinha nenhuma referência. Então eu tive que buscar isso sozinho na internet de escada. Desde a harmonização. De tudo. Então, assim, desde o momento que eu entendi que eu era um homem, né, trans, que foi quando eu assisti o filme, até o momento que eu comecei a transição, que foi mais ou menos 1 ano, assim, de diferença. Entre o filme e começar a hormonização, e começar a me assumir, né, entre aspas, né, para as pessoas falar, olha, eu, daqui pra frente, eu sou o Eric. E o Eric é um nome que eu usava quando eu era criança. Então, eu sempre fui muito andrógeno. E sempre fui muito moleque. Se você ver foto minha de quando eu tinha 8, 7 anos, desde os 3 anos de idade, dos 3 até hoje, eu sempre fui muito moleque. Não tinha, assim, eu não tinha nenhuma aparência feminina. Então as pessoas perguntavam meu nome, e quando eu conhecia alguém novo, eu falava que era Eric. Porque eu não tenho problema, e aí quando eu falo da minha transição, é muito importante a gente falar sobre isso. Porque é uma questão muito pessoal, né? Cada transição é uma transição. Cada né? pessoa reage de uma forma. Exatamente. Cada pessoa chega até um certo ponto, cada pessoa quer passar por um certo processo ou não. Então eu falo, sempre que eu falo da minha transição, porque eu dou muitas palestras, né, sobre isso. E sempre que eu falo nas palestras, eu falo, olha, eu estou falando da minha história. Existem pessoas que se identificam com a minha história porque pensam assim como eu. E existem pessoas que querem passar por outros processos ou não passar por processos e etc. Então, sempre que eu falo da minha história. E eu comecei, eu queria, assim, a hormonização, eu queria, assim, as cirurgias. Então, assim, desde o momento que eu comecei, que eu me descobri uma pessoa trans, até o momento que eu comecei a transição de fato, foi um período de 1 ano, assim. E o nome Eric foi exatamente porque quando eu não tenho problema para falar sobre o meu nome anterior, porque muitas pessoas sabem sobre isso. E aí, quando eu era criança, eu, em vez de falar meu nome feminino, eu falava que meu nome era Eric. E aí, foi o nome que eu sempre tive, né? O nome que eu sempre carreguei. E seus pais não falavam assim, amor, o que você tá fazendo? Tipo, você não é Eric. Seus pais te cobravam isso? Sim. Que aconteceu? Né? Isso foi, imagina, eu nasci em 78. Então, em 82, eu tinha 4 anos. 84, 6 anos de idade foi quando eu entrei na escolinha, no pré, né? E aí eu comecei a apresentar essas coisas para as professoras, né? E aí as professoras começaram a chamar meus pais para conversar. Olha... Nossa, naquela época, sua filha, ela não quer entrar no banheiro de menina, ela só entra no banheiro de menino, né? Eu lembro que na escolinha tinha a plaquinha do Cebolinha e a plaquinha da Mônica. Eu pegava a plaquinha do Cebolinha e ia no banheiro lindamente, pleno da minha vida, né? Porque na minha cabeça eu era um menino. E nos banheirinhos, a gente tinha as baias, né, dos banheirinhos, elas eram, as portas não tinham trinco, para as crianças não se trancarem, né? E aí eu só andava com os moleques, né? E o meu amigo foi no banheiro e eu fui atrás. Você vai no banheiro? Vamos no banheiro.
Aí ele foi no banheiro e ele sentou pra fazer xixi. Aí eu falei, nossa, você também senta pra fazer xixi? Ele falou, sento. Por quê? Aí ele falou, porque eu operei a fimose. Aí eu, entendi. Aí eu cheguei em casa, mãe, eu entendi. Eu operei a fimose, é isso que aconteceu. A minha mãe queria arrancar os cabelos, né? Porque eles, assim, minha mãe era uma pessoa que veio do interior de Minas Gerais, assim, uma família super católica, não entendia o que estava acontecendo, né? E meu pai, ele ao mesmo tempo, meu pai, ele já tinha uma visão um pouco maior, assim, das coisas, ele lia bastante, então ele falava, bom, calma, vamos ver como é que vai acontecer, vamos seguir. E a minha mãe tentando empurrar coisa de menina, então eu lembro que a minha mãe fazia lobby para todas as amigas dela, dar de presente para mim roupas de menina, que eu nunca usei. Eu ganhava, eu olhava, eu já sabia o que tinha no pacote. Eu nem abria. Abre! É desfeita, não vai fazer desfeita para as pessoas. Eu não vou abrir, eu sei o que tem. Um lacinho rosa, bonito, um babadinho, todo trabalhado. Aí eu pegava e dava pra minha irmã. Eu tenho uma irmã que é mais nova, né? 3 anos mais nova. Já pegava o presente e já entregava pra ela, que eu já sabia o que tinha lá. Mas aí, o que você usava? Já que ainda assim eram seus pais que escolhiam suas roupas. Eu usava bermuda, camiseta. Mas seus pais te davam bermuda? Sim, porque eu usava aquilo, eu não usava nada. Entendi. Eu era muito firme nesse sentido. Quantos anos você estava nesse início de transição? No início de transição, foi em 2000. Nossa, eu sou muito ruim de matemática. 84, 94, 2004, você tinha menos que 20. 84, 94, 2004. É menos que 30, né? Menos que 30. Eu tinha 22 anos. 22 anos. 22. Era jovem, mas hoje em dia você analisa que era tardiamente também, né? Sim. Levando em conta que os meninos e as meninas trans hoje em dia... Sim, porque eu não tinha referência nenhuma. Não tinha nenhuma, verdade. E hoje... Como faz diferença não ter referência, né? Faz muita diferença. Por isso que eu falo, no dia da visibilidade trans, eu fui convidado para falar numa mesa sobre transmasculinidades e tal, e eu esperei todo mundo se apresentar. Eu falei, eu quero ser o último a me apresentar, porque eu quero ver. Você é de Leão? Não, eu sou de Capricórnio. Tô brincando. Eu fui o último a me apresentar, porque eu queria ver quem eram as pessoas, né? Porque eles falaram o seguinte, vocês vão se apresentar e falam há tanto tempo que você tá em transição, né? E aí, eu sou fulano de tal, eu tenho 16 anos, eu tô em transição há 2 anos. Eu sou fulano de tal, eu tenho 18 anos, eu tô em transição há 1 mês. Eu sou fulano de tal, eu me descobri com 14 e tô em transição agora desde os 15. E eu comecei a ver, né, as pessoas, eu falei, gente, olha que legal, né? Eu vi todo mundo aqui falar, eu tô em transição há 2 meses, eu tenho 16 anos, eu tô em transição há 5 anos, eu tenho 20, eu tô em transição. Vocês são jovens ainda, né? E vocês já estão em transição, né? Há muito tempo, alguns há muito tempo, alguns são muito mais jovens ainda, alguns são adolescentes e já estão em transição, né? Eu comecei a minha transição há 24 anos atrás. E eu comecei com 22 anos, né? Então, assim, olha que oportunidade que vocês estão tendo. Sim. Né? Então, assim, e aí eu aproveitei para falar uma coisa muito importante para dar uma cutucada ali na ferida. Vocês estão esquecendo dos seus, como que eu posso dizer, antepassados trans. Da história, né? História. Vocês estão colocando de lado. Comum. E vocês estão desrespeitando, assim, não tô falando de mim porque eu tô aqui hoje para falar para vocês, falei para eles. Mas vocês, assim, eu falo vocês, a geração atual, a gente entendeu. Né? Estão esquecendo que antes de vocês vieram muitas outras pessoas e abriram esse caminho para vocês. Sim. Eu comecei, era mato. Eu vim de facão, eu vim cortando mato, tipo bandeirante, sabe? Eu vim cortando tudo e abrindo essa estrada. Hoje vocês têm uma estrada pavimentada. Porque hoje vocês... Amor, pavimentada, com iluminação, água encanada. Exatamente. Telefone de SOS, tudo, Tá, né? Tudo, amor, tá bem. Qual foi a maior dificuldade na sua transição, assim? Que você falou, meu Deus, eu acho melhor parar, eu quero voltar, eu estou sofrendo, ai que doido, tudo isso. Eu nunca pensei em parar. A partir do momento que eu liguei
o motor, eu fui. Como um psicólogo que eu tive, ele falou, você foi um caminhão, aqueles caminhão que sai derrubando tudo, sabe? Você desmatou a Amazônia. Eu fui sem Isso freio. É péssimo, tá? Desmatar a Amazônia, não é legal. Eu fui sem freio, porque eu falei, ou eu vou, ou eu morro. Uhum. Eu já tinha, assim... Mas você sentiu uma dor? Tipo, teve algo que te fez sofrer naquele início de transição? Justamente por você não conhecer. A negação das pessoas da saúde. Olha, da saúde. Da saúde. Eu lembro que, assim, o que mais me doeu, assim, foi os nãos que eu levei de médicos até eu conseguir a minha médica endocrinologista, por exemplo. Meu psicólogo foi o cara que pegou na minha mão e falou, vamos. Porque a partir do momento que eu me entendi transexual, eu falei, agora eu quero entrar em terapia. Porque até então, meus pais tinham me colocado em 200 terapeutas para entender o que estava acontecendo, para que eu pudesse entender o que estava acontecendo, porque depois que eu passei da minha infância, eu entrei na adolescência, eu era um adolescente extremamente introspectivo, ali dentro do meu mundo, eu era explosivo demais, eu era autodestrutivo, porque eu bebia muito, eu era, assim, à beira do alcoolismo, assim, com 16 anos de idade, assim, de ter quase entrado em coma alcoólico, bebendo. Uhum. Com 18 anos eu fui parar no hospital. Uau. Você acha que era uma fuga, um escape? Era porque eu era... Que estava passando? Era porque, assim, imagina, eu era adolescentaço, assim, com os meus amores platônicos. Aham. Músico, né? Artista, né? E aqui, Você já era músico desde aquela época? Desde muito tempo. Profissional desde os 15. Então, tudo aquilo em ebulição ali dentro de mim, e essa incerteza de não saber o que eu era. Eu achava que eu era louco, eu achava que eu era um pecado, eu achava que Deus me odiava. Nossa, tudo isso que passei também. Tá, então essa foi uma grande dor. Mas aí você achou o terapeuta que te entendeu? Sim. Aí o que aconteceu? Até então meus pais me colocavam muito em terapia. E aí eu lembro que uma amiga minha falou assim, olha, eu tenho um cara que... Eu tô fazendo terapia com um cara maravilhoso, ele é super novo, ele acabou de se formar, mas ele é super aberto, assim. Você vai adorar, e ele adora super-herói, porque eu sou fanático pro Superman. Eu também. Eu sou fanático. Não fanática, mas eu gosto muito. Eu adoro. Eu era, assim... Eu tenho uma tatuagem do Superman na minha perna, eu amo o Superman. Ele adora o Superman, também você vai adorar ele. Eu falei, então tá bom, vou dar uma chance. Comecei a fazer terapia com ele, fiz umas 2, 3 sessões, e aí eu falei, cara, tá na hora de eu contar pra ele o que eu descobri, né? Uhum. Eu falei, eu descobri que eu sou trans, não sei o que, tá. E daqui pra frente eu quero que você me chame de Eric. Ele falou, beleza. Ele falou, olha, eu nunca estive frente a frente com uma pessoa como você. Eu nunca estudei nada, porque ele falou, cara, infelizmente a faculdade de psicologia não entrega pra gente essas coisas, né? Mas eu tô disposto a aprender junto com você. Se você pegar minha mão, a gente vai junto. Eu falei, bora, vambora. E ele foi um cara que construiu junto. Ele foi maravilhoso. Juliano, um beijo pra você. Mas teve que vir de uma nova geração, pelo que você entendeu. Teve. Né? Ele é da minha idade, a gente tem a mesma idade, praticamente. E depois eu fui descobrir umas coincidências maravilhosas, porque nada é por acaso. Por acaso. Né? Eu tenho traumas de terapia. Você tem? Traumas profundos. Eu sei. Você já me contou essa história. Eu tenho traumas profundos de terapia. Eu tenho medo. Por último, agora, eu achei uma psicóloga. Eu ia tratar com ela, mas desanimei. Porque o trauma é tão grande que você fala assim, não vou não. Se for pra passar trauma de novo, pagar pra passar trauma, eu vou ficar na minha casa. Eu tenho assim... Depois que eu encontrei o Juliano, né? É difícil encontrar uma pessoa. Eu recomecei a fazer terapia agora, faz 2 semanas. A minha terapeuta... faz 4 semanas que eu tô fazendo terapia. Eu fui em 2 sessões, porque a minha vida tá tão louca que eu não conseguia tempo, né? E aí
Assim, enfim, uma hora eu vou acertar esses horários e vou voltar pra terapia. Porque é um outro momento agora, é um outro momento, né? Sim. Cuidar de outras coisas, né? Eu acho que meu trauma foi, porque eu sempre vou pra cuidar do fato de eu ser uma pessoa muito agitada. Eu nunca vou pra cuidar minha transexualidade, porque eu tô extremamente bem resolvida. Exatamente, eu também. Aí eu chego lá, o ser humano quer... Tudo bem, eu entendo que tem que entender minha história como pessoa trans. Sim. Pra chegar lá. Mas daí criam umas viagens assim, eu falo, ai meu Deus, por favor. Hoje eu não tô podendo. E aí eu quero mandar, a última psicóloga eu falei assim pra ela, tá bom, então eu vou na segunda da semana, daqui 15 dias eu vou de novo. Ela falou, Paula, não funciona assim não. Eu falei, mas aqui é o que dá, não funciona assim não, um tratamento, tem que vir tal dia. Eu falei, tá certo. E acabei não indo.